aí, cartoleiras e cartoleiros, tudo bem com vocês? Cheguei com a escalação para a 30ª rodada do Cartola. E sim, já estamos na rodada 30 do Campeonato Brasileiro, tá passando muito rápido. Faltam apenas 8 vídeos aqui do quadro de Dicas da Cami no canal do Cartola. Bom, na última rodada eu não fui bem, fiz apenas 43 pontos, tenho muita culpa. Tinha informação em relação ao Coutinho que ele poderia ser banco, saíram algumas notícias em relação a isso, porém mesmo assim eu fui com ele no meu time e o Coutinho acabou entrando apenas no segundo tempo, acho que lá pelos 20, 30 minutos. Não fez nada, acabou zerando e o meu reserva era o Hugo Moura, que fez mais de 12 pontos. Porém faz parte do jogo. E vocês, quantos pontos fizeram? Mas enfim, deixa pra lá a última rodada e vamos focar na rodada 30 do Cartola, que é o importante, reta final. Eu quero ganhar as minhas ligas, sei que vocês também, então vamos com tudo nessa rodada, que é uma rodada super importante. Então fiquem de olho aí em relação aos times, às notícias, já que a rodada começa apenas na quarta-feira que vem e encerra no próximo domingo. Então vamos a algumas informações que eu considero importantes aqui no meu vídeo. A primeira delas é que esse vídeo está sendo gravado na quinta-feira, dia 10 de outubro, às 7 horas da noite. Vocês estão assistindo no sábado. Sendo assim, o meu time final será publicado na quarta-feira. Inclusive, na quarta, dia de live do Cartola, a gente escala o time oficial do Cartola, uma live com muitas notícias, informações e aquela resenha de sempre. Bom, em relação ao jogador mais escalado, até o momento, agora na quinta-feira, é o Luiz Henrique, atacante do Botafogo, que joga em casa diante do Criciúma. Sem dúvidas, é uma ótima opção, um atacante que produz muitos scouts e o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Porém, no momento, eu não estou com ele aqui no meu time. De olho nele para a rodada 30 do Cartola. Tá acabando o campeonato, é a reta final, então é cada vez mais difícil de encontrar um nome diferente, menos visado e com potencial na rodada. Lembrando que aqui nesse quadro a regra é sempre indicar um nome fora dos 20 mais escalados para a rodada. E o atacante da vez é o Gustavo Mosquito do Vitória, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. O RB Bragantino é um time que joga e deixa jogar. E o Vitória é sempre muito forte quando joga no Barradão. Na última rodada ele não foi muito bem, porém nas 4 anteriores ele pontuou 5, 5.40, 9.70 e 3.60. Certamente é um nome para diferenciar. E aí, vai escalar? E agora, sem mais delongas, chegou o momento de conferir a escalação do Olé feminino para a rodada 30 do Cartola. Começo a minha escalação pelo goleiro escolhido e eu optei pelo Hugo Souza do Corinthians, que joga em casa diante do Atlético Paranaense. O Atlético é um time que finaliza bastante e, além disso, é um jogo super importante para os dois times. A média geral do Hugo é de 3.68 e ele tem uma média de quase 4 defesas por jogo. Vejo boas opções de laterais para a rodada, porém não consigo deixar o William de fora aqui da minha escalação. O Cruzeiro joga em casa, recebe o Bahia. A média mandante do William é de quase 10 pontos. 25 jogos no campeonato, 5 gols, 3 assistências, além de 66 desarmes. E o grande diferencial é o pênalti. O meu outro lateral será o Vitinho, do Botafogo. Fiquei um pouco em dúvida em relação a ele ou Alex Telles, porém acabei optando pelo Vitinho. O Botafogo é o líder do campeonato, joga em casa diante do Criciúma. Na última rodada ele fez 8.30 e na anterior 7.20. 3 jogos, 2 SGs, além de 7 desarmes. E aqui na zaga, a regra é sempre buscar zagueiros fortes na bola aérea, pensando muito em gol. E o primeiro deles é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que joga fora de casa diante do Juventude. Jogar ali em Caxias sempre é muito difícil, porém o Palmeiras tem a melhor defesa do campeonato, é o vice-líder da competição. E na última rodada, o Gustavo Gomes fez mais de 10 pontos fora de casa também. É um zagueiro que costuma corresponder mesmo sem o SG. E o meu outro zagueiro será um zagueiro artilheiro, já marcou 5 gols no campeonato, que é o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória, que joga em casa diante do Red Bull Bragantino. Ele vem de 2 jogos consecutivos marcando gol, vai que ele marque mais um gol também. 27 jogos no campeonato, 5 gols marcados, 5 finalizações defendidas, além de 6 para fora. E mais uma vez,
4 meias aqui na minha escalação, mais uma rodada escalando no 4-4-2. E é claro que eu optei por meias participativos, jogadores que pontuam bem, mesmo sem gol, assistência e, é claro, referências nos times em que atuam. Arrascaeta do Flamengo, que joga um clássico diante do Fluminense, Matheus Pereira do Cruzeiro, que joga em casa diante do Bahia, Mateuzinho do Vitória diante do Red Bull Bragantino e o Garro do Corinthians, que joga contra o Atlético Paranaense. Em relação às médias, o Arrascaeta tem média geral de 7 pontos, o Matheus Pereira de 5,74, o Mateuzinho de 5,93 e o Garro de 6,43. Ataque escalado com 2 atacantes, um do líder do campeonato e o outro do vice-líder da competição. O do vice-líder da competição, que é o Palmeiras, eu optei pelo Estevão, que joga muito. Na última rodada, ele entrou no decorrer do jogo diante do Red Bull Bragantino. 23 jogos no campeonato, 9 gols, 7 assistências. É um atacante que produz muitos scouts, muita média básica. O Palmeiras tem um confronto fora de casa diante do Juventude e está totalmente focado na competição, no Campeonato Brasileiro. E o atacante do líder é o Igor Jesus. É claro que eu fiquei um pouco em dúvida entre ele ou o Luiz Henrique, porém fui ali por ser a referência no ataque. Fez gol na última rodada, 13 jogos, 5 gols marcados. E o Botafogo é o líder da competição, joga em casa diante do Criciúma. De técnico, Arthur Jorge do Botafogo, no banco de reservas o Rossi, goleiro do Flamengo, Bastos do Botafogo na zaga, lateral com Marlon do Cruzeiro, meio de campo com Almada do Botafogo e no ataque a minha dica no De Olho Nele, que é o Gustavo Mosquito, atacante do Vitória. Em relação ao capitão, fiquei um pouquinho em dúvida, Estevão ou Igor Jesus? Mas no momento eu estou com o Igor Jesus, já que o Botafogo joga em casa e é o líder do campeonato. Porém, a opção do Estevão também é uma opção bem interessante para a rodada. O meu time custou 109 cartoletes, ficou super acessível. No gol, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, em uma lateral William do Cruzeiro e na outra o Vitinho do Botafogo. Zaga com Gustavo Gomes do Palmeiras e o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória. Meio de campo com Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Mateuzinho do Vitória e o Garro do Corinthians. No ataque, Estevão do Palmeiras e Igor Jesus do Botafogo, com a faixa de capitão de técnico Arthur Jorge do Botafogo. Não esqueçam que é uma escalação prévia, eu sempre compartilho com vocês o meu time final e atualizado antes do fechamento do mercado, que será apenas quarta-feira que vem, às 9h44 da noite, um minutinho antes do jogo entre São Paulo e Vasco e também do jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Então é isso, muito obrigada pela companhia em mais um vídeo aqui no canal do Cartola. É claro que eu desejo uma ótima rodada com uma super mitada. Quero passar aí dos 100 pontos na rodada. Um beijo e até a próxima escalação. Tchau, tchau!